Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula. A aula de hoje é a aula 8, com o título Ofensa. Lá em Lucas 17:11, fala assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Muitas pessoas estão impossibilitadas, estão incapacitadas de viver os seus chamados, devido a feridas, a dores geradas na sua vida. Lá em Salmos 55, do 12 ao 14, Davi lamenta, falando assim: Não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Pessoas que nos ferem, nos magoam, na sua maioria, são pessoas que do nosso relacionamento, pessoas que caminhamos, pessoas que servimos junto, pessoas que muitas vezes os nossos líderes, os nossos liderados, pessoas que estão do nosso lado, né? Pessoas do nosso relacionamento, pessoas do nosso convívio. É uma máxima que diz que quem nos ferem realmente são as pessoas próximas, né? Se uma pessoa da rua fala uma coisa pra mim que me ofende, aquilo não vai entrar no meu coração, ou pelo menos eu não vou dar tanta ênfase para aquilo. Por quê? Aquela pessoa não tem peso na minha vida, né? Eu não tenho um relacionamento com ela. O que ela pensa sobre, o que ela pensa de mim, eu não tenho uma expectativa sobre aquela pessoa. Mas se uma pessoa do meu círculo de amizade, ou uma pessoa que é do meu círculo, falar algo contra mim, me ferir, aquilo vai ter um peso. Por quê? Porque é uma pessoa íntima, uma pessoa que eu espero algo, uma pessoa que eu conto sobre alguma coisa, né? Então, as pessoas do nosso círculo, as pessoas que nós convivemos, essas sim podem nos ferir, essas sim podem nos magoar. E é isso que muitas vezes acontece e que muitas vezes estão impedindo pessoas de viverem os seus chamados, de viver aquilo que Deus tem para a vida delas, com base numa situação ou outra que foram feridas, foram magoadas, foram entristecidas. As possibilidades de ofensa é independente. Independe o nível de relacionamento. Somente somos feridos ou magoados por pessoas que nós consideramos, por pessoas que amamos, por pessoas que temos nível de relacionamento, né? Quanto mais nos importamos com a pessoa, né, maior é o nível de desapontamento, muitas vezes, maior é o nível de frustração, maior é o nível de amargura ou de rancor quanto aquela pessoa quando faz algo que nos fere, né? Se dedicou àquela pessoa, fez algo para ela, aí ela vai lá e te entristece ou te magoa, né? O rancor, a amargura vem num nível maior. Por quê? Porque você se entregou para ela, você se doou para ela, você gerou uma expectativa quanto àquela pessoa e ela não foi suprida, automaticamente a pessoa se frustra, se magoa, se fere, né? Mas Jesus deixou muito bem claro, né? Nas escrituras, em algumas ocasiões ele fala sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições, que é impossível vivermos no mundo sem sermos ofendidos. E muitas vezes os cristãos, os servos de Deus, não se atentam a isso. Ele já declarou isso, ele já falou que isso aconteceria, que nós seríamos ofendidos, que nós seríamos magoados, mas muitas vezes nós não nos preparamos para isso, nós não nos atentamos para isso, né? Portanto, é restritamente importante nós estar preparado, né, para uma possível situação de decepção, uma possível situação de uma contenda. Por quê? De uma situação de ofensa, porque a forma como a gente vai lidar com isso vai falar muito sobre o nosso futuro. A forma como que eu vou lidar com essa situação vai falar muito sobre o que há de vir sobre a minha vida, né? Vai falar muito sobre o meu destino. Amargura de engano. A palavra amargura, ela é traduzida como escândalo do grego. E lá em Lucas 17:11, ela vem na palavra
em grego fala escandalon, que se refere a uma armadilha o qual a isca é presa. Ou seja, essa palavra significa colocar uma armadilha como uma isca no caminho de alguém. Olha só, a ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo inimigo para levar as pessoas cativas. Paulo, já lá em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, ele fala sobre isso. Né? Depois leem sobre isso. Né? Aqueles que se envolvem em discussões, em oposições, são atraídos pela isca e caem em uma armadilha, tornando-se prisioneiros, passando a fazer a vontade do diabo. Né? Muitas vezes o diabo ele lança a isca, né? E a pessoa vai lá e cai. Se envolvendo em ofensa, a pessoa cai se envolvendo em situações, em discussões, se envolvendo em situações que fazem com que levante-se a amargura, levante-se a ira contra alguém ou em alguém. A pessoa mordeu a isca. Né? O Lucas 17, 11 já falava sobre isso, né? que isso vem ser uma isca para que a pessoa caia e acaba entrando nessa cilada, entrando nessa sacada do diabo, vamos assim se dizer. Né? Na maioria das vezes, quando uma pessoa está enganada, ela acredita em seu interior estar... na maioria das vezes, quando uma pessoa está enganada, ela acredita em seu interior estar certa, muito embora está errada. Muitas vezes uma pessoa, mesmo estando errada, mesmo achando estar correta, ela fica com isso, né, claro, e para ela não consegue enxergar o erro, não consegue enxergar a situação por verdadeira. Por quê? Na mente dela, no mundo dela, ela está certa. Então ela não consegue enxergar o erro, ela não consegue enxergar a situação errada. Né? Independente de qual seja o cenário, podemos dividir as pessoas ofendidas em dois grupos. Primeiro grupo, aquelas que foram tratadas injustamente, e o segundo grupo, aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Né? Pessoas muitas vezes acreditam a serem injustiçadas. Muitas vezes elas acham que foram injustiçadas, elas acreditam que foram. Com o quê? Com base no mundo delas, com base no que elas ouviram, com base no que elas sacaram da situação, com base no que elas entenderam da situação ou do momento. Sabe, muitas vezes a pessoa fala de uma forma, mas ela tem uma visão de mundo diferente, então ela entendeu de outra, e aquela ali para ela já se sentiu ofendida, já se sentiu magoada, ou uma decisão que uma pessoa tomou para resolver uma outra questão, e indiretamente talvez tenha atingido ela de alguma forma, ela já se sente ofendida, acha que aquilo foi para ela, ou acha que aquilo prejudicou ela, e deixa a raiz de amargura entrar, e deixa aquela ofensa entrar no coração dela, e ela se sente injustiçada por algo, mas muitas vezes não foi para ela. A pessoa nem fez sabendo que entristeceu, que magoou aquela pessoa, né? Então, na sua maioria das vezes, com base no que a pessoa entende de mundo, com base no que a pessoa acha como tem que ser o mundo, ela tira suas próprias conclusões, né? E se sente injustiçada, e se sente magoada, se sente entristecida com base na sua leitura de toda a situação, né? A verdadeira situação do coração. Uma das formas de que o inimigo usa para manter as pessoas na ofensa é mantê-la encoberta pelo orgulho, que nos impede de admitir nossa real condição. O orgulho ele impede de nós nos enxergar a realidade, ele impede de nós ver a real condição. Não mudamos quando achamos que estamos bem. O orgulho endurece o coração e deixa nossa visão escura quando há o entendimento para que venhamos experimentar a libertação. Ou seja, quando o orgulho está no nosso coração, ele impede de nós ver a real situação, ele impede de ver que a raiz da amargura está no nosso coração, que deixamos essa ofensa entrar, e deixamos a mágoa entrar no nosso coração, e sabe que a gente se sente como vítima. Não, eu fui injustiçado, fizeram algo contra mim, aquela pessoa está errada,
né? Foi ela que me feriu. Eu não estou exercendo isso agora, eu não estou fazendo isso, eu não estou vivendo esse nível porque fizeram algo contra mim. E muitas vezes o orgulho impede de nós vermos a real situação. Afinal de contas, quem que deixou a raiz de amargura entrar no coração? A pessoa que magoou ou a pessoa que foi magoada? Porque, tudo bem, podem fazer algo contra nós, mas quem deixa isso entrar no nosso coração somos nós. Quem deixa isso nos ferir, isso nos parar, isso nos traumatizar, quem deixa isso fazer com que crie vínculos no nosso ser, no nosso interior, somos nós. E se nós deixarmos o orgulho entrar e dizer assim, eu sou assim por causa daquela situação, eu estou assim por causa daquela pessoa, isso impede nós vermos a nossa real situação, isso impede nós vermos a verdadeira condição do nosso coração, a verdadeira condição que estamos vivendo hoje. Aqui fala sobre cura, mas antes, lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26, fala que o orgulho nos impede de viver a mudança de coração, que tem poder para nos libertar, né? que faz com que a gente possa experimentar o arrependimento, que faz com que a gente possa experimentar a plenitude de Deus, né? A cura. Lá no livro de Apocalipse, Jesus está se dirigindo à igreja de Laodiceia, dizendo que eles estavam, por eles terem uma vida rica financeira, né, serem abastados, eles estavam não achando que tinham mais nenhuma necessidade, porque eles tinham a sua vida financeira próspera na mente deles, o orgulho entrou no coração deles e fez com que eles entendessem que não precisavam de mais nada, porque eles tinham a condição financeira legal. E isso estava fazendo com que eles não estavam expostos à verdadeira condição do coração deles, né? E Jesus fala assim que, lá em Apocalipse 3, 14 e 20, infeliz, miserável, pobre e cego e nu. Olha o que Jesus estava se referindo a eles, né? Mesmo eles achando que estava tudo bem, porque eles tinham abastança financeira. Eles haviam confundido o poder financeiro com o poder espiritual. O orgulho ocultou a real situação do coração deles. O orgulho ocultou como eles estavam realmente. Olha só, mesmo eles muito bem numa área, que era nesse caso, né, nessa condição, a questão financeira, por eles terem deixado o orgulho entrar no coração deles, o orgulho fez com que eles não olhassem para outras áreas da vida dele. Olha quão sério é o orgulho. Se nós deixarmos o orgulho entrar, ele nos impede de vermos a nossa real condição. Ele impede de nós vermos a necessidade de cura, a necessidade de libertação, a necessidade de renovação, a necessidade de uma alteração em alguma área, a necessidade de mudança em alguma área. Muitos estão assim hoje. Eles não conseguem enxergar a verdadeira situação do coração deles. A primeira instrução de Jesus para nos livrar do engano foi: de mim comprem ouro refinado pelo fogo. De mim compres ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3,18. O ouro refinado, ele é suave, ele é flexível, ele é isento de corrosão, ele não é diferente de outras substâncias, né? Somente quando o ouro ele é instituído a outros metais, cobre, ferro, níquel e daí por diante, ele se torna mais duro, ele fica menos flexível e mais corrosivo. Essa mistura se chama liga. Quando maior a porcentagem desses materiais, mais duro, mais corrosivo fica o ouro. Quando menor porcentagem de liga, mais macio e mais flexível ele fica. Olha só, a gente pode ter um entendimento seguinte, fazer um paralelo com o nosso coração e com o ouro puro. Quanto mais puro o ouro, mais macio, mais flexível ele é. Quanto mais puro o nosso coração, mais suave, mais acessível ele é, né?
mais flexível. Né? Em Hebreus 3:12, 3:13 fala assim, né? O coração é endurecido pelo engano do pecado, e se não tratar a ofensa, ele produz mais frutos do pecado. Uma coisa leva a outra. Eu deixei a amargura entrar no meu coração. Fui ferido, fui entristecido, eu fui enganado, eu fui mal interpretado, falaram calúnias sobre mim. Eu deixei essa ofensa entrar no meu coração. Com ela entrou o orgulho. Agora eu tenho uma forma de lidar, né? Agora eu reajo assim porque me feriram. Eu sou mais duro porque me feriram. Eu sou inflexível porque fizeram algo contra mim. Eu deixei orgulho entrar no meu coração. E agora eu se tornei uma pessoa mais dura, mais firme em algumas áreas. Ou nessa área em si. Eu não sirvo porque pessoas me magoam, então por que eu vou me relacionar com pessoas? Né? E deixei o orgulho entrar. E esse orgulho faz com que eu não veja a minha real condição. Eu fazendo com que o meu coração se torne duro. Meu coração fica endurecido. Ou seja, fica um coração inacessível. Fica um coração inflexível. Essas substâncias que são acrescentadas endurecem o coração. O pecado vai endurecendo o coração, o orgulho endurece o coração, as circunstâncias, a forma como eu vou reagindo endurece o coração e faz com que ele venha a ser inacessível, gerando uma perda de sensibilidade. A gente fica impedido. Quando o orgulho quando o nosso coração está duro, né? Quantas vezes a gente comenta, nossa, como é difícil aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem um coração duro. Ó, como você tem um coração duro, você não se comoveu por essa situação. Às vezes vai olhar aquela situação, para que eu vou ajudar essa pessoa? Nessa área eu fui ferido, então eu criei uma camada, endureci meu coração nessa área. Então, poxa, olha como aquela pessoa tem um coração duro. Por quê? Porque ela deixou o orgulho, né? Deixou a mágoa entrar no coração dela e o coração dela hoje está inflexível, o coração dela está inacessível. Né? E o primeiro passo para refinar o ouro, ele é misturado ao material, né? Uma substância chamada solvente. Em seguida, é misturada, é colocada num forno, né? E é levada a altas temperaturas. Isso levado a altas temperaturas, o ouro é separado de seus outros metais. As impurezas, tudo que não é, o que não é ouro fica embaixo. A sujeira, né, os outros metais, as outras ligas que são colocadas, elas ficam para baixo do forno e o ouro sobe, porque ele é um material mais pesado. Então, para que o ouro venha a ser refinado, para que o ouro venha a ser realmente ser puros, né, estar numa situação de material, realmente somente ele é levado a alta temperatura, levado a um fogo muito alto. Né? E na nossa vida é assim. Lá em Isaías 48:10 fala sobre isso. E também 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Deus nos refina com as aflições, com as provações, com as tribulações, né? Situações que passam na nossa vida faz com que nós venhamos a ser refinado, né? Faz com que nós venhamos a passar pelo fogo, né? Para sermos refinados, para que as situações ruins, para que as impurezas saiam do nosso coração, nós temos que passar pelo fogo. O fogo, as tribulações, as provações, as aflições, elas fazem com que as impurezas saiam da nossa vida. Eu sempre falo que as situações mostram a nossa real condição. Eu até posso falar que eu sou um cara legal, que eu sou um cara calmo, aquela coisa toda, no meu caso, meu temperamento é calmo, eu sou fleumático, né? Então eu tenho um temperamento mais manso e tal, mas isso não quer dizer necessariamente que eu sou um cara calmo. O que vai me dizer que realmente eu sou um cara calmo, que eu tenho a mansidão de Deus na minha vida, quando eu passar por uma situação de extrema pressão, e aí eu vou realmente demonstrar se eu estou em espírito, se o Espírito Santo está comigo ou não. Por quê? Vai demonstrar realmente quem eu sou. Então as situações adversas, as aflições, as desilusões, elas servem para demonstrar a nossa real situação. Como nós estamos de verdade. Né? Então, Deus usa dessas situações,
Deus até pode levantar algumas situações para demonstrar realmente como nós estamos. As tribulações servem para isso, né? Para que a gente possa ser refinado e atravessar um novo nível, e passar para um novo nível, né? A verdadeira condição. Jesus disse que a nossa capacidade de ver corretamente é outra chave para sermos libertos do engano. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Enquanto nós nos colocarmos como vítima, enquanto nós nos colocarmos assim na posição de vítima, não, eu sou assim porque aquela pessoa me feriu, veja bem, a culpa não é minha. Foi ela que me feriu, foi ela que me entristeceu, foi ela que me magoou, foi ela que me enganou, foi ela que me feriu. Então, nós nos colocamos na posição de vítima. Eu li um livro de Augusto Cury que falava que assim, o não liberar perdão para a pessoa que nos magoou faz como se nós estivéssemos dormindo lá daquela pessoa todos os dias. Ou seja, a pessoa que nos magoou muitas vezes está lá tranquila, ela nem sabe que nos magoou, ela nem sabe que nos entristeceu, às vezes ela nem sabe da proporção do dano que causou em nós. E nós estamos aqui remoendo tudo aquilo. Quando fala daquela pessoa, quando lembra daquela situação, né? Vem aquela dor, vem aquela raiva, vem aquela ira, vem aquele rancor, e a pessoa está lá de boa. Não que ela é uma pessoa ruim, muitas vezes ela nem sabe o que ela fez, ela nem sabe, né, o tamanho estrago que ela fez. E nós deixamos aquela amargura entrar, deixamos aquela tristeza entrar, deixamos o orgulho entrar, né? Não conseguimos mais enxergar a nossa real condição, né? E estamos aí vivendo uma vida limitada, muitas vezes, por não deixar o perdão entrar, por ter endurecido o coração, por ter feito com que o nosso coração fosse inflexível, né? Jesus falou em Apocalipse 3,18, né? Compreis colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Mas vê o quê? Vê a nossa real condição. Essa é a única maneira de sermos zelosos, nos arrependermos como Jesus ordenou. Você se arrepende quando para de culpar os outros. Quando culpamos os outros, defendemos a nossa posição. Estamos cegos. Enquanto nós transferimos, é muito comum em nós humanos, né, a transferência de responsabilidade. Eu sou assim porque me feriram, eu estou nessa condição porque me magoaram. Veja bem, se não tivessem feito isso comigo, a minha vida estava em outro nível. Se não tivesse me entristecido, eu já era até um pastor, hoje eu estava exercendo o meu chamado. Se aquele líder não tivesse feito aquilo comigo, meu Deus, o meu ministério já era outro, o meu envolvimento na igreja era outro, meu envolvimento com o meu ministério era outro. E a gente fica transferindo a responsabilidade para outro, sendo que a responsabilidade é nossa, nós que deixamos essa amargura entrar, nós que deixamos essa ofensa entrar, nós que deixamos ela entrar e fazer o estrago que ela tem feito em nossas vidas. E muitas vezes não entendemos porque não experimentamos um romper em algumas áreas, é porque o rancor, a amargura ainda está em nosso coração. Eu te convido nessa aula, nesse momento, a fazer uma análise no teu coração. Mas, Juliano, como eu vou fazer isso? Como eu vou saber se realmente eu estou amargurado com uma pessoa ou não? Como eu vou saber se realmente eu estou triste com essa pessoa ou não? Como eu vou saber se a raiz de amargura está no meu coração? É simples. Quando a gente lembra, que sentimento que vem? Quando eu lembro daquela pessoa, quando eu lembro daquela situação, o Espírito Santo não vai te dar amnésia. Ele vai vir, vai tirar aquele momento, vai tirar aquela situação da tua lembrança. Não, mas quando você vai lembrar com paz. Vai lembrar, sabe, beleza, me aconteceu, você vai até poder dar testemunho disso hoje, ser uma referência para outras pessoas e impactar outras pessoas e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, porque Deus te curou nessa área. Mas só vai acontecer se nós nos permitirmos ser curados, se nós nos permitirmos sermos libertos, se nós deixarmos Jesus entrar no nosso coração, amolecer o nosso coração, se nós nos permitirmos passar pelo fogo do Senhor, nós permitir que o Espírito Santo entre e faça morada e ali Ele transforme a nossa vida. Eu creio que Deus tem algo para nós.
Eu creio que nós temos um chamado, eu creio que nós temos algo para fazer nessa terra, eu creio que o Senhor Jesus tem algo para entregar às nossas vidas. Isso vai acontecer quando nós nos permitirmos nos entregar para Ele, quando nos permitirmos Ele entrar e fazer aquilo que Ele queira fazer, né? Nos passarmos pela fornalha e ter o nosso coração purificado e sermos purificados. Eu te espero na nossa reunião online. Vamos ter algum momento legal ali que eu quero compartilhar algo com vocês sobre esse assunto também, e que Deus possa te levar a um nível de reflexão, que nós possamos entender como está o nosso coração, né? Que Deus possa nos levar a um nível de tempo de cura, a um tempo de restauração, a um tempo de ter um coração mais flexível, um coração mais, não vou dizer mole, mas que seja assim, que nós temos um coração acessível, que o Espírito Santo possa ter acessibilidade. Eu consigo cortar facilmente um bolo, porque ele é macio, mas não consigo cortar com a mesma facilidade uma pedra, porque ela é dura e inflexível. Que o nosso coração venha a ser macio e acessível ao Espírito Santo. Amém? Eu te espero na nossa reunião online, que o Senhor possa te abençoar tremendamente. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe.